Olá, me chamo Ana Flávia e eu sou do programa de iniciação à docência do PIBID. Eu vou estar com vocês como professora auxiliar, junto com a professora Anne Carolina. E hoje o vídeo vai ser sobre soluções. Nós vamos dar início a esse conteúdo e vai ser um vídeo bem dinâmico, com resolução de questões. E é isso, vamos para o vídeo. Bom, então, primeiramente, o que é uma solução? Uma solução nada mais é do que um soluto mais um solvente. O que é um soluto? É uma substância que vai ser dissolvida no solvente, como o próprio nome já diz. O solvente é a substância que vai dissolver o soluto, como, por exemplo, a água. A água dissolve várias substâncias químicas, por exemplo, o sal, que é o NaCl, que mais tarde eu vou falar. Uma solução também pode ser definida como uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. O que é uma mistura homogênea? É uma mistura em que você consegue enxergar apenas uma fase, ou seja, ela é uma monofásica, que apresenta apenas uma fase. Você não consegue enxergar ali como, por exemplo, a água e o etanol, né? A água e o álcool. Você não consegue enxergar ali duas substâncias diferentes. Você olha e enxerga apenas uma fase. E não é como uma mistura heterogênea. No caso, existem dois tipos de misturas, dois tipos de sistemas. Mistura homogênea e mistura heterogênea. Então, uma observação muito importante. Uma mistura heterogênea não se classifica como uma solução, apenas como um sistema. Por que isso acontece? Lembrando, né, lá das outras aulas, o que é uma mistura heterogênea? São aquelas que apresentam mais de uma fase. Hétero significa diferentes, então são duas fases diferentes, mais de duas fases no caso. Então, por exemplo, aqui eu coloquei a água e o óleo, quando a gente mistura, eles não conseguem se dissociar entre si. A água e a areia, que são fases diferentes, a água em estado líquido e a areia em estado sólido, também não conseguem se misturar. Então, tudo isso é um sistema heterogêneo, isso não é uma solução. O gelo e a água. O gelo é H2O, sim. A água também é H2O, sim, mas estão em estados físicos diferentes. O granito, né, como vocês sabem, é um tipo de rocha, que são várias rochas ali misturadas. Você consegue perceber vários pontinhos de pedras ali. Então, é um sistema heterogêneo. Lembrando que essa mistura heterogênea, né, no caso, esse sistema, por que essas substâncias não se misturam? Isso tem a ver com a polaridade das substâncias. As moléculas, elas não se dissociam uma com a outra. Então, isso tem a ver com polaridade química. Lembra que semelhante dissolve semelhante. Então, a água e o óleo são uma substância é apolar e a outra é polar. Então, por isso, elas não vão se dissociar. Também é importante lembrar que o soluto ele sempre vai estar em menor quantidade dentro de uma solução e o solvente sempre vai estar em maior quantidade. E dentro de uma solução a gente pode ter, por exemplo, o soluto em forma física, né? Como sólido, por exemplo, o sal de cozinha, e o solvente a água. Por isso que o solvente universal é chamado a água, né? E o soluto também pode ser líquido, por exemplo, que é o álcool. Por exemplo, o álcool e a água. A água, quando está em maior quantidade, ela vai ser o solvente e o soluto vai ser o álcool. Bom, então agora nós podemos entrar na classificação das soluções, para a gente entender melhor. Então, existem soluções nos 3 estados físicos. Ou seja, quais são os estados físicos? O estado gasoso, o estado líquido e o estado sólido. Então, exemplos de soluções no estado gasoso, o ar atmosférico, né? O ar que nós respiramos. É uma mistura de gás nitrogênio e de gás oxigênio. Você olha e não enxerga o gás atmosférico, né? O ar atmosférico, mas isso é uma solução. Um está um é soluto e outro é solvente. Outro estado físico, estado líquido. Temos a água. A água, né, como eu falei, é um solvente universal. Só que a água, que é o H2O, a água que nós bebemos, a água mineral, por exemplo, ela não está pura ali dentro daquele, né, galão de água. Ali está dissolvido com vários minerais. Você não consegue enxergar. Ali tem
bicarbonato, ali tem sódio, ali tem cálcio, ali tem zinco, ali tem vários componentes e substâncias que a gente não consegue enxergar a olho nu. Isso é uma solução, a água é uma solução, a água mineral que nós tomamos. O etanol, como eu falei, né? O etanol aqui é a mistura de água e álcool, que a gente chama de álcool hidratado, né? O sal de cozinha também, né? É uma solução misturada na água. E por último, no estado sólido, né? Nós temos o exemplo das ligas metálicas, que nós podemos encontrar nos cordões que nós usamos, né? Aí uma mistura de vários metais. O zinco e o cobre também é uma solução metálica, sólida. E o anel aqui, ó, como eu posso mostrar para vocês, nós não conseguimos encontrar diferenças aqui, né? Isso é uma mistura homogênea, sólida, e aqui dentro tem vários metais, mas nós não conseguimos diferenciar. Agora, sobre condutividade elétrica, que também entra na parte da classificação das soluções, nós temos as soluções iônicas, ou pode ser chamada de solução eletrolítica, são aquelas que conduzem corrente elétrica, como por exemplo o HCl, o ácido clorídrico, ele conduz corrente elétrica. Soluções moleculares ou não eletrolíticas são aquelas que não conduzem corrente elétrica, como por exemplo o açúcar em meio aquoso, né, em meio da água, ele não conduz corrente elétrica. E também proporção entre soluto e o solvente, ou seja, temos cálculos dentro da química, dentro desse assunto de soluções, que nos proporcionam uma acessibilidade, né? Para a gente saber qual é mais diluído, qual é mais concentrado e o que é diluído. Ou seja, numa solução que tem mais solvente, essa solução então é diluída. Quando uma solução tem mais soluto, essa solução é concentrada. Como nós podemos entender isso de uma maneira melhor? A gente pode ter como exemplo o café. O café, se você fizer ele e colocar muito pó, ou seja, muito soluto, ele vai ficar muito forte. Então, as pessoas provam e falam, esse café está muito forte, esse café está muito concentrado. O café fraco, né, que é aquele que é só a água, então ele é um café que tem muito solvente, ele é muito diluído. E isso depende tudo de um referencial. De que referencial? Isso depende do gosto, né? Tem pessoas que acham mais fraco, tem pessoas que acham mais forte. Isso a gente pode entender melhor com a concentração comum, com a concentração molar, com a densidade.